como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém. Pode sentar. Vamos tirar aqui um tópico da mensagem do profeta. Eu acuso esta geração. A palavra é o Messias. Muitas vezes o que não valorizamos é exatamente o meio de Deus trabalhar. Porque ninguém dá crédito ao homem. E quando Deus se fez carne, ele não se fez um anjo, ele se fez exatamente um homem. E as pessoas não davam crédito ao que ele falava. Se ele viesse como uma luz do céu e mostrasse para eles, falasse com eles, eles poderiam valorizar, mas não valorizaram, porque aquela palavra que é o Messias, que é a palavra ungida daquele dia, ela estava num homem. E nunca foi bem visto e bem quisto a palavra manifestada no homem. Isso desde o princípio. O próprio homem no qual Deus manifestou lá no princípio, Adão, não valorizou o que Deus pôs na mão dele. Tudo estava na mão dele. Se ele continuasse de trás da palavra, deixasse a palavra o proteger, Deus diz: você não faz isto, então não faz. Mas Deus falou para não fazer, ele foi e fez. E tem que receber as consequências. Então, porque a palavra que estava num homem, o homem a perdeu, Deus então veio restabelecer o homem outra vez, levantar o homem. E ele não podia levantar o homem se não fosse através da palavra, e que esta palavra fosse um homem que desse crédito a ela. Até hoje, se você não dá crédito à palavra, ela não faz nada na sua vida. Quando você vê a palavra mudando o crente, você vê ele de ruim para melhor, aí você vê Deus trabalhando. Quando você vê que a palavra é pregada e a palavra precisa de um corpo, vou te dizer até de uma mulher, porque não é para encarnar, para salvar, nem para revelar, mas precisa de um corpo para que a própria palavra possa manifestar. É por isso que tem homem e mulher na Bíblia. E tem aqueles que dão lugar à palavra e tem aqueles que não dão lugar. Uns valorizam, outros não valorizam a palavra. Então eu creio que nós devemos olhar para nós mesmos e perguntar: a palavra tem feito efeito na minha vida? Eu tenho sido mudada? Tenho sido mudado? Ou apenas vou à igreja? Que muitas vezes nós estamos na igreja, mas somos um mensalista. É de mês em mês que a gente vem na igreja. Outros é um de quinzena, outro é semanal. E tem aqueles que não faltam culto. Então nós temos pessoas que, conforme suas possibilidades, valoriza o momento de um culto.
Aí eu vou te dizer por causa de suas possibilidades, porque trabalham. Eles têm o que fazer. Então eles não podem. Outra hora porque não tem condições de gastar e estar num culto, porque tem que gastar, tem que ter gasolina nesse carro para poder vir ao culto. E assim por diante, você vê, conforme nós valorizamos, Deus preenche para nós. Se você não entrega, Deus não pode também te dar. Ele diz que dai e ser-vos-á dado. Para que a gente não dá vida, como que pode nos ser dado vida? E isso é a vida física que você dá, a vida espiritual em servir a Deus, e Ele preservar sua vida física e sua vida espiritual, para que possamos caminhar sendo uma bênção. Amém. Eu quero ler para vocês alguma coisa da mensagem de Mombrana, fazer o possível de não demorar muito, porque o entendimento está mais que a palavra é o Messias, e o Messias era homem. Certo? O Messias era homem. Era um homem ungido. Esse era o Messias. E era a palavra daquele dia. Aquela palavra era ungida. Mas aquela palavra era um homem. Por isso não valorizavam. Eles viam eles como sacerdotes, sumos sacerdotes, grandes personagens, e olhava para Jesus e não via Jesus um homem igual a eles. Eles achavam que Jesus era inferior a eles. Via Jesus como um homem, mas inferior a eles. Enquanto se eles pudessem ter uma visão espiritual e ver que a palavra é o Messias é o homem ungido daquele dia. E eles não perceberam isto. Até hoje não percebemos a unção, porque a unção de Deus vem num homem. E aquilo depois expande para os homens. Mas primeiro vem para um Moisés, e depois expande para 2 milhões de pessoas. Aí não valorizaram aquilo, aí Deus matou eles todos no deserto. Porque quem precisa de Deus é nós. Deus precisa do homem para um trabalho, mas é um homem que ele escolhe. É um homem que faz a vontade dele, um homem que ele tem liderança sobre aquele homem. Se o nosso trabalho tem mais liderança do que Deus, se o marido, a esposa, tem mais liderança do que Deus nas vidas, se os filhos têm mais liderança, prioridade, e não Deus, então nós não somos bons cristãos. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, valorizar a palavra de Deus, que ela sempre vem ungida. A palavra vem ungida, e você deve pensar não na unção do outro, você deve pensar na sua unção. E você é uma pessoa e tem que ser uma pessoa ungida. Que espírito te unge nesse dia? Qual espírito te unge? Então nós temos aqui algumas coisas da mensagem de Mombrana, não podemos falar quase nada, porque é pouco tempo, mas eles encontraram defeito no homem que era a palavra. Parágrafo 103, eu acuso esta geração. Eles não ficam sem encontrar defeito. E Mombrana disse, se você vem aqui para ver defeito, o diabo vai te mostrar muitos. Mas se você vem aqui para poder mostrar sua fé, encher-se de unção, para que possa sair e mostrar para o lar, para o trabalho, para o patrão, para a patroa, para mostrar ao mundo, então Deus vai te dar isso. Mas se você não valoriza, você só encontra defeito. As pessoas olham uma na outra, ela só vê defeito.
É difícil você ver um que fala da virtude, mas só vê defeito. E olhar em Jesus, mesmo sendo Deus homem, o único gerado pelo Espírito Santo, naquele dia, hoje o Espírito Santo está trazendo a você este novo nascimento que Jesus teve. Ele nasceu do Espírito Santo, obra e graça do Espírito Santo. E esta é a maneira de nós também, nesse tempo, provar que temos este nascimento direto do Espírito Santo para mostrar a vida que está dentro de nós. É um homem mortal com uma vida eterna. Um homem mortal com uma unção. Um homem mortal sendo o Messias, ou um Messias. Que irmão Branham diz, todos nós somos Messias. Isto é, todos nós somos ungidos. E você pode ser ungido com as coisas do mundo, pode ser ungido com as coisas da carne, e pode ser ungido com o Espírito Santo, com aquilo que a palavra está sempre te dando. Você está dando lugar para a palavra agir na sua vida? Irmãos, se não damos lugar para a palavra agir, nós nunca vamos mudar de vida. Não vamos passar do que o que nós somos. Que não damos lugar para Deus agir na nossa vida. É como ter coisas materiais. Se você quer ter coisas materiais, você tem que lutar. Se você não lutar, você não vai ter coisas materiais. Porque precisa de luta para isto. Precisa de força, de intelecto para essas coisas materiais. E para você receber algo de Deus, você precisa do espiritual. Você precisa dar lugar para Deus trabalhar em sua vida e ir te mudando. Deus vai mudando nós. Eu estou há 50 anos sendo mudado. 50 anos de crente, só nessa mensagem. Sendo mudado. Mas não para. É uma mudança contínua. E tudo aquilo que Deus faz, você vai e pontua com um amém. Eu creio nisto. Entende? O que Deus dá, a revelação que Ele dá, você vai e diz, amém, Senhor. Eu não entendo muito disso, mas eu creio em tudo isso daí. Que não é o entender que manda, é crer que manda. E tudo é possível, não ao que entende, mas tudo é possível àquele que crê. Por isso Jesus disse, tende fé em Deus. E fé não é o que você vê. O que você vê não é fé. Fé é invisível. Fé é uma revelação. Você não pode querer ver para ter fé, mas você pode ter fé para ver. Amém. Muito bem, vamos mais um parágrafo aqui, o 190, ele diz, a palavra de Deus vindicada no homem, uma palavra de Deus mostrada, aprovada no homem. Você vai ver que a gente queria que fosse tudo diferente, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela é vindicada, ela é provada sempre no homem. Se o nosso primeiro homem caiu, Deus levantou um segundo. Então eu tenho a imagem do primeiro. Você tem a imagem do primeiro, que é essa carcaça mortal. A imagem do primeiro, porque ele caiu e o que restou para nós foi morte. Essa carcaça mortal é a imagem do primeiro homem. Por que não alcançar agora, quando Deus vem e traz a imagem do segundo homem? Porque o primeiro homem da terra, ele é terreno, diz Paulo, mas o segundo homem é do céu, é Cristo. Você tem que alcançar esta personalidade de Cristo em você, em mim, para agir como Cristo age, viver como Cristo vive. O que faria Cristo em meus passos? Como tem até livro escrito assim, o que faria Cristo
em seus passos? Que tipo de vida ele viveria? Então você chega a um ponto de dizer: Senhor, não estou de acordo ainda com isso, porque a minha vida não está te revelando, não está refletindo o que tu és. Mas eu estou aqui para cada dia ser mudado. Amém? A palavra no homem. Muito bom. Nós vamos no 128 desta mensagem e ver Jesus Cristo foi a pessoa, homem, Deus. Aleluia. Ele foi a manifestação de Deus. 128. Eu acuso esta geração, tradução de Goiânia. Ele foi Deus em forma de corpo para manifestar a palavra de Deus para a era. Se tem uma palavra para ser manifestada em cada era, Deus precisa de um corpo para ele poder manifestar aquela palavra. E se você pode ser esse corpo, diga: eis-me aqui, Senhor. Este corpo, para quê? Não é para ser um pregador, uma pregadora, para manifestar, para mostrar para o povo esta palavra deste dia. Quando todo mundo tropeça nela, você admite, você recebe. Ele foi Deus em forma de corpo para manifestar a palavra de Deus para a era, para fazer aquela era ver a promessa de Deus para aquela era. Então nós temos que ter um corpo que está sendo usado pelo Espírito Santo para podermos fazer com que este corpo mostre a palavra de Deus para esta era, para esse tempo. O que você crê agora, o que sobrou, restou para nós, porque o que o irmão Brana fez está feito, mas o que ele não pôde falar para ninguém, então isso daí tem que existir um povo também que creia nisso, porque ele foi o que creu e teve o povo do seu dia. Por isso ele diz: é o homem e o povo da hora. Em cada época foi assim, e nós temos que ter hoje o homem e o povo da hora também. Amém? Não vou tocar muito nisto. E o Espírito Santo é a mesma coisa hoje. É o Espírito de Deus sobre a palavra escrita. Agora eu tenho que saber se a palavra é para hoje. O Espírito Santo a vindica, a mostra. Porque não sabíamos disto até o ano 2000? Porque a palavra ainda não tinha sido manifestada, ela estava escrita. Mas, como diz o irmão Brandão, e o Espírito Santo é a mesma coisa hoje. É o Espírito de Deus sobre a palavra escrita. Você não pensa que o Espírito de Deus vai estar sobre a lei? Porque ele já fez isso. O Espírito de Deus sobre Jesus, ele já fez isso. Sobre a graça, ele já fez isso. O Espírito Santo de Deus sobre o sétimo anjo, ele já fez isso. Eu quero saber o que o Espírito Santo está fazendo com a palavra escrita para hoje. Não é para os dias de Pedro, de Paulo, porque aquilo foi restaurado pelo ministério do irmão Brana. Mas o que a palavra está fazendo para hoje, trazendo luz para hoje. E eu tenho que ser um vaso, você tem que ser um vaso, uma pessoa que o Espírito Santo esteja manifestando a palavra escrita, Apocalipse 10, 8 a 11, para hoje. Porque agora sim, pode-se comer esse livrinho e profetizar a povos, nações e línguas, mas naquele tempo, Deus diz para ele: não diga a ninguém. Tratando de encontrar alguém para refletir-se a si mesmo. A esta era, ele procura um homem para ele refletir a si mesmo neste homem para a era. Nós estamos aqui para Deus, não para nós. Estamos aqui para Deus refletir através de nós
o que ele é para esta era que estamos vivendo. Você não encontra outra mensagem igual à mensagem de Deus daquele dia. Ninguém pode pregar a mensagem como Lutero pregou, como Wesley pregou, como os pentecostais pregaram. Foi o avivamento do início. Ninguém mais fez isso depois. Teve que prosseguir com aquilo. Ninguém pode pregar mensagem melhor do que William Marlon Branham pregou. Temos que tomar aquilo e prosseguir com aquilo. E quando manifesta a escritura do dia, Deus precisa de um corpo pelo qual ele reflita sua imagem, sua palavra escrita para esse tempo. Aí não tem discussão. As pessoas podem não crer porque não creram em Noé, morreram afogados, não creram em Jesus e pereceram, não creram em Branham também, pereceram. Hoje também eles perecem por não crer, mas crer no quê? Em a palavra ungida. A palavra é o Messias, isto é, a palavra é ungida, e esta palavra ungida está precisando de um corpo, para que aquele corpo manifeste aquela unção para o mundo. As obras que eu faço, bom, ele diz assim, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. São João 14:12, as obras que eu faço, vós também as fareis. O irmão Branham usou no plural, certo? Mesmo que lá somente um faz. Mas o irmão Branham já está usando no plural. Isso é porque a igreja prossegue com aquele ministério, levando aquela mensagem. Você crê como Branham creu. Você só não pode realizar os milagres que Branham realizou, porque ele foi o homem ungido, a palavra, o Messias, para aquele dia. As pessoas tropeçam à toa, constantemente tratando de encontrar sua forma para mostrar a si mesmo. Deus procurando constantemente encontrar uma forma, um corpo, para poder mostrar Ele mesmo. Então nós não temos que ficar querendo apresentar apenas nossas roupas, que as nossas roupas só servem para os outros verem, admirarem ou criticar. Mas nós devemos ser pessoas que tenhamos uma vestimenta espiritual, que quando as pessoas olharem nós, elas podem admirar ou criticar, mas que temos aquela vestimenta espiritual e que seja a palavra o Messias, que é o Messias, isto é, a palavra ungida. Você não adianta querer ter uma unção hoje de Moisés, não vai funcionar, foi bom para o dia dele. Não adianta você querer ter uma unção de Jesus, foi para o dia dele, estou falando da pessoa, era ele. Deixa eu dar essas escrituras para vocês, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Isso é homem, Jesus de Nazaré. A Bíblia não diz como Deus ungiu a Jesus Cristo, não, Deus ungiu o homem. Precisa de ter um homem pelo qual Deus possa ungí-lo e refletir a si mesmo através daquele homem. Então, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos, porque Deus era com ele. Amém? Vocês querem ver? Deus faz estas coisas, é através do homem, é ungindo o homem. A palavra é o Messias, isto é, a palavra é ungida. O Messias quer dizer o ungido. Agora a palavra do dia, aquilo que você vê, aquela escritura cumprindo agora, que você nunca viu, do irmão Branham para cá, você nunca viu alguém cumprir a palavra do dia como cumpriu o nosso profeta. Porque aquilo estava escrito para o dia da voz do sétimo anjo, e ele veio e cumpriu. Nenhum anjo podia cumprir, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, não podia cumprir, porque está escrito, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar
a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. Então Deus precisava de um homem. E Deus faz estas coisas através do homem. Deus, para te salvar, Ele teve que ser homem. Deus não podia te salvar como Deus. Para te salvar, Ele tinha que ser como você. Só nascendo diferente, só nascendo do Espírito. Para poder te dar um novo nascimento do Espírito. Amém. 138. Já estou quase terminando, tem muita coisa aqui, mas tem que passar por cima. A igreja o odiava. Você não espera que o mundo fale bem de você. O mundo vai te odiar. E o mundo religioso que mais te odeia é o mundo dentro da mensagem. Você não deve odiar ninguém. Mas o mundo dentro da mensagem é que odeia a unção. Porque a palavra do dia... Porque você sabe de novo o nome? Isso é problema do dia. É a palavra do dia, é o Messias. A palavra Messias é o Messias. Essa palavra, sendo o Messias, ela é ungida para o seu dia. Porque ainda não temos um homem ungido para Israel. Porque ainda não é hora. A hora que for hora do homem ungido para Israel, Deus levanta dois. Moisés e Elias, para poder levar a mensagem ao povo de Israel. Mas não tem ninguém por enquanto para manifestar essa palavra de Apocalipse 11. Enquanto não tem, Deus está cumprindo, terminando o seu trabalho com o Apocalipse 10. Ele começou com o 7º anjo, mas não pôde terminar, porque ele diz, não diga a ninguém. Aí ele termina com a igreja. João comendo o livrinho, é a igreja comendo o livrinho. Porque eu comi com brana, você também tem que comer com brana esse livrinho que ele comeu. Agora ele comeu e não pôde dizer, nós comemos e dizemos. Nós falamos para as pessoas. Não podemos encobrir esta hora. Ele era o próprio Deus, Jesus Cristo. Eles o odiavam e negaram que ele fosse seu Messias. Não, Senhor, eles não queriam um Messias como aquele. Irmão Branham fala disso na religião de Jezabel. Jezabel não queria um pastor como Elias, mas Elias, quer ela crer ou não, era o pastor dela naquele dia. Porque ele era a palavra ungida. Daquele dia não eram os seus 400 profetas de Baal. Não era nem seu rei Acabe. Mas o pastor naquele dia era Elias. E ela não queria ter nada com ele. Ela estava à procura dele para o matar. Tanto que quando ele descansa, lá debaixo daquela árvore de zimbro, sem folhas, e ele cansado da viagem, Deus teve que animá-lo. Porque ele achou, Senhor, eles mataram os seus profetas, derribaram os seus altares, e somente eu fiquei. Elias, se levanta, come e anda. Porque você não sabe que tem 7.000, você desconhece 7.000. Você não está só. Somente eu fiquei. Não, você não está só. Você tem que saber que eu tenho um número de pessoas escondidas até de você. E tem uma mulher à sua procura. Eu vi que um homem que lutou, que matou 400 profetas de Baal, correu de uma mulher. O quanto que a mulher é perigosa. Se ela não é a sua, né? Você diz, mas pastor, a minha que é perigosa. Mas vamos dar uma chance aqui. A mulher é perigosa. Por isso, irmão Brando, que irmão Brando disse? Fugir das mulheres.
Você vai fugir das mulheres não é porque você é um homossexual. Você vai fugir das mulheres porque você tem uma mulher para você estar ao lado dela. Porque se não é a sua, corre dela, foge dela. Não fica papeando toda a vida, não fica com a mão agarrada toda a vida, não. Certo? É uma saudação, é algo rápido. Eu não vou entrar mais em doutrina, mas a questão está aqui. Muitas vezes falta a unção da palavra do dia na nossa vida. Se tivermos a palavra do dia ungida em nós, nós vamos vestir diferente do mundo, nós vamos falar diferente do mundo, nós vamos viver diferente do mundo, mesmo no mundo, comendo, bebendo, aí no mundo, mas vivendo diferente, tendo escolhas diferentes, porque Ele, que é o Messias, a palavra está em nós. Amém, amém. Então, ele diz assim, ela é contrária ao que eles têm ensinado pelos seus credos. E a palavra é o Messias, e quando a palavra é o Messias, ela é contrária ao que os outros têm ensinado. A unção do dia sempre é contrária aos que os outros têm ensinado. Veio Lutero e eles quiseram parar com Lutero, veio Wesley e quiseram parar com Wesley. Veio os pentecostais, eles acharam que não tem mais ninguém, não podia levantar mais ninguém depois dele. Veio o nosso profeta e trouxe a palavra da restauração e achava que não tinha mais ninguém para dar luz à palavra. Aí Deus manifesta o ministério do sétimo anjo e dá luz à palavra escrita, trazendo para nós dentro de um corpo. A palavra é ungida, mas esta unção está numa pessoa. A unção estava num homem. Vocês creem nisso? Finalizando, tem mais coisa, mas eu tenho que finalizar, não podemos gastar mais tempo. Eu quero deixar, só isso daqui que vocês conhecem. Eu não sei se eu fui aqui e não li. Hebreus, perdoe, 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Não valoriza o homem, mas Deus sempre vem através do homem. Deus trouxe a palavra para o homem, ele desobedeceu, caiu, morreu, e nós somos o reflexo daquele primeiro Adão através da nossa carne. Estamos mostrando para o mundo que nós somos reflexo de Adão. Comemos, bebemos, morremos. Vamos mostrar agora que nós somos o reflexo de Cristo, que Ele está refletindo através de um homem, de uma mulher, a sua palavra nesse dia. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O que media é homem. É aquilo que a pessoa não crê. Aquilo que é o mediador. Você sabe o que é o mediador entre Deus e os homens, depois que a palavra foi revelada, depois que os selos foram abertos? É homem outra vez. Não estou nem falando claro, mas é homem outra vez. Porque Deus não fez o trabalho só com Jesus. Jesus foi o homem, Deus rejeitado. Creio que está aqui. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Porque, sendo tu homem, te fazes a ti Deus. Como pode? Eles não entenderam que ele era Deus e tinha se feito homem.
Mas eles estavam condenando ele, baseado na fé que eles tinham, porque sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. E ele era Deus e tinha feito a si mesmo homem. Para quê? Para salvar, para perdoar, abrindo caminho, trazendo graça ao invés da lei, trazendo uma libertação, trazendo um dia aceitável do Senhor. Pai Celeste, ajuda cada um de nós a permanecermos na sua palavra e fazer com que esta palavra, que é o Messias, esta palavra de Apocalipse 10, 8 a 11, ela é o Messias para hoje, agindo dentro de cada irmã, dentro de cada irmão, para que possamos mostrar ao mundo que temos recebido esta palavra e que somos a forma pela qual o Senhor está manifestando, mostrando ao mundo que tu és Deus, que tu trouxe sua palavra de volta para nós, que a revelou através de seu profeta, que comeu esse livrinho e não pôde dizer a ninguém, mas aqui está outra vez, um povo que come este livrinho, que já foi comido pelo profeta. Nós temos esta alimentação, e agora podemos profetizar a povos, reis, nações e línguas. Senhor, ajuda seu povo, ilumina as nossas vidas, tira de nós toda a maldade, faça de nós um corpo da sua palavra, onde a sua palavra reluz, manifesta, mostra para os outros que o Senhor tem novo nome, que o Senhor manifestou para mostrar para nós a virtude dos 7 selos revelado. E quando isto aconteceu, o anterior tinha que terminar, a era tinha que terminar, o tempo tinha que terminar, e agora a mediação tinha que terminar, porque o Senhor estava manifestando outra vez, noutro homem, para que pudéssemos receber agora a revelação destes selos que estavam escondidos por todos esses milhares de anos. Mas o Senhor trouxe eles claro para nós, e o Senhor trouxe através de um corpo humano, de um homem, para que pudesse esta própria palavra, que é o Messias, estar operando na nossa vida, no nosso ser, em nome de Jesus Cristo. Amém.